depois juntarmos. Mas a Eugênia, ela disse que porque cada grupo ficaria com poucas pessoas, mas também porque eu insisti, eu queria tanto ouvir todos, eu fiquei feliz com essa mudança. Eu acho que talvez vai tirar um pouco do tempo da discussão, mas vai permitir que a gente ouça todas as falas desses temas. Marcou pra gente, cada um? Não, cada grupo. Então, aqui tem 20, 40, aqui tem 1h20. 1h20, 1h30. Uma hora e meia. 20 a 25 minutos para cada fala, tá? Tá. Tem mais que tem a fatia. Ontem a gente fez uma abertura com questões históricas mais amplas, salientando a contribuição do Vygotsky e do Spinoza. E, para começar o sofrimento ético-político, acho que eu vou passar a palavra para Fátima, porque ela fez um levantamento. Na verdade, esse conceito foi lá para cá, foi uma grata surpresa ver como que ele foi bem recebido e, ao mesmo tempo, deu para a gente ver suas falhas, seus riscos, várias falhas. E nós estamos tentando agora suprir, refletir, aprofundar. E a Fátima, ela fez um trabalho de levantamento de quase, ela fala agora, 1.100 artigos, né? Vou passar para ela começar e depois eu vou tentar apresentar algumas coisas que eu estou pensando que são necessárias para complementar esse conceito. A palavra, Fátima. Transcende o corpo físico, né? A gente consegue estar juntos mesmo sem a fisicidade, né? Sem o corpo. Mas estamos virtualmente aqui. Bom, eu vou falar sobre o artigo que eu fiz em 2014, foi um momento que eu estava no meio do doutorado e a gente no Lexim estávamos discutindo sobre essa questão do sofrimento ético-político e como é que essa abrangência do conceito estaria nas outras áreas. E aí, para tentar suprir essa necessidade mais do conceito, que eu fiz esse artigo. Foi publicado em 2014 na revista Psicologia e Sociedade. Trata especificamente do conceito de sofrimento ético-político tentando pesquisar onde ele estaria naquele momento, em 2014. Né? E as áreas em que eu usado por outras áreas de conhecimento é que o conceito de sofrimento ético-político retirou a ênfase no individual, a ênfase no sofrimento intra, e conseguiu fazer com que as outras áreas, que é essas que eu citei, vislumbrasse o contexto sociopolítico afetando a vivência desse sujeito. É o que mais contribuiu, que podemos dizer que nós conseguimos retirar os olhos de dentro dessas análises, para que esses investigadores olhassem para fora, né? Assim, metaforicamente. A gente conseguiu, com esse conceito, como se linkasse, né? Essa palavra, conseguisse conectar esses investigadores a questões que antes não eram tão presentes. Conectar a análise, a reflexão desses investigadores a elementos que estão na sociabilidade e que afetam diretamente esse sujeito, ao contexto sociopolítico, aos elementos da particularidade desse sujeito. Então, é como esse conceito conseguiu, ao longo desses anos, retirar os investigadores dessa visão tão intrapsíquica, conseguisse colocá-los em discussões mais amplas. Uma das coisas preciosas desse conceito esse. Assim, o sofrimento, ele não é apenas devido a uma vivência intrapsíquica, mas que a própria vivência do sujeito é uma vivência ética, uma vivência que está sendo afetada diretamente pelos encontros. E aí a Bader consegue ver em Spinoza aquilo que sempre ela pensou, né? Que é a seguinte questão. Será que ela enxerga? Fátima, 5 minutos.
5 minutos, tá? A questão da intersubjetividade. A questão é que esse sujeito, ele é um sujeito que, na verdade, ele está imerso em afetações, né? Ele está imerso em afetações e ele vai construindo a sua vivência psíquica a partir dessas afetações. Esse sofrimento, aliás, todo sofrimento, esse conceito de sofrimento ético-político, ele vai ao encontro do que Spinoza chama do comum, né, da vivência do comum, que é, para Spinoza, o comum é a vivência dos encontros que tenha como um objetivo central a potência do coletivo. Esse é o conceito de comum para Spinoza. Quando se consegue vislumbrar a dialética inclusão-exclusão, a vislumbrar a questão do sofrimento ético-político, podemos, na psicologia social, conseguir encontrar caminhos que tornam esses sujeitos mais livres ou mais servos às situações, ou autônomos, livres, passivos e servos da situação ético-política. Eu acho que pouco tempo, mas tornam-nos esse conceito de sofrimento ético-político, tornam-nos mais conectados com a questão do corpo mesmo, que é aquilo que eu estava falando da cosmovisão africana, da perspectiva africana de vivência dos afetos. Tem uma palavra na cosmovisão africana que eu adoro essa palavra, que é Ubuntu. Ubuntu tem até escrito ali no meu quadro, que é exatamente você só é feliz, na verdade, quando o outro é feliz. O outro é que constitui a sua alegria, a sua existência. Então, isso aproxima muito do que Spinoza fala acerca da ética, dos afetos, da alegria, da questão do sujeito enquanto sujeito ativo da sua vivência, né? Sujeito livre, já potente e livre. Bom, eu acho que já terminaram os 5 minutos, a gente vai conversando, tá bom? Ótimo. Meu Deus. Bom, ela apresentou você mais rápida. Você foi muito gentil, não apresentou as críticas que a gente fez aos textos, só apresentou a parte positiva. Na verdade, foi um conceito... Eu vinha da sociologia e meio cansada de perder o homem, análises críticas fantásticas, mas a gente não sentiu o homem, ele estava ali perdido em categorias. Ele era o proletário, o velho, a velhice. Eu queria um conceito e também que a psicologia pudesse trabalhar questões sociais como psicólogo e não como sociólogo. Na época, nem tinha ainda a gente entrado nas políticas públicas, que veio confirmar. A gente não sabe o que fazer quando a gente se depara com questões sociais. E agora, a política pública nos colocou oficialmente nesse lugar. Você, agora, vai trabalhar, o psicólogo vai trabalhar com pobreza, o psicólogo vai trabalhar com desigualdade social. E o que fazer? Não é? Daí eu vou lá, psicologizo, ou então viro um sociólogo sem muita competência, etc. Daí tentei trabalhar um conceito na época que aparecia muito nas nossas pesquisas. Uma orientanda a minha, Margarida Barreto, médica do trabalho, ela veio para mim dizendo que as queixas, a anamnese que ela fazia, não aparecia queixa da saúde, aparecia queixa de humilhação. E a gente passou a Agnes Heller falando sobre o poder da vergonha, ainda não conhecia o Spinoza, minha tese mesmo tinha... Terminei a tese dizendo para a Silvia, e agora? Eu estou achando que a emoção é mais importante que a consciência, e a gente estava separando consciência de emoção, eu não vou terminar a tese agora. Ela falou, termina essa tese, vai ler Freud, Sartre. Eu falei, meu Deus, não dá tempo.
Mas a emoção aparecia. No começo eu deixava de lado, descartava. Elas falavam, eu fui para o movimento, adorei o rapaz lá que era da USP, o pessoal da Politécnica. Ele é tão simpático. Eu falava, que simpático, isso daí não leva a nada politicamente. E tentava separar, que a emoção era só... Ela impedia a militância. Então, comecei e vim. Na época, nós estávamos trabalhando com o conceito de exclusão, trazendo também para o marxismo, como a sociedade é excludente, ela só vive, ela sobrevive com a produção da mais-valia, que, na verdade, é uma inclusão perversa. Né? Então, como medir isso? Como medir isso para captar esse sofrimento? Se não dava para medir por salário, quanto ganha, se é 70, 71, se ele estava em sofrimento, merece a Bolsa Família ou não. Então, resolvi tentar pensar num conceito que pudesse ser usado também pelas ciências sociais e em caminhos contrários. O psicólogo, para trabalhar a questão social, o sofrimento é uma questão social. Como trabalhar isso? Então, fui dando mas, na época, ainda não conhecia profundamente o Spinoza. E, de lá para cá, o que eu tenho percebido? Há também outro motivo, foi que lembrar para a gente que o pobre tem sutilezas psicológicas e que a questão de sobrevivência não era só ter alimento, o estômago, ou só um grande olho. Ele não era só um grande olho cartesiano, nem um grande estômago, mas ele era um corpo. Tudo isso me levou a esse conceito. De lá para cá, o que nós fomos sentindo, como a Fátima falou, mas o que eu sinto é que não basta dizer que é social, que eles têm raízes social. Nós queríamos tirá-lo do exclusivamente psiquismo intimista. Mas todo sofrimento é social. Todo sofrimento é social. Agora, por que dar o ético-político e não só social, o qualificativo? Eu acho que é isso que eu estou precisando reforçar mais. O Spinoza me permite trabalhar isso melhor, quer dizer, quando a Fátima fala ético-político, porque ele inclui a passividade, a servidão, a liberdade. Ele está incluindo uma forma de se posicionar politicamente. Ele é produto e mantém tal forma de se posicionar. Não é só porque ele é determinado socialmente ou culturalmente. Não nego que não é. É o sofrimento por ser mulher no Oriente Médio. O próprio Vygotsky fala, os ciúmes do maometano é diferente dos ciúmes de um ocidental. Não é só isso. Isso é uma dimensão, todos nós temos que trabalhá-la, mas não é só isso, é algo mais. Por isso que eu tenho a qualificativa de ético-político. É uma forma de demarcar a servidão e a possibilidade de sair dela. Vou ver se eu consigo deixar isso claro. O sofrimento, eu acho que ele tem que ser considerado que é o sofrimento atravessado pela classe social. Não é só, por exemplo, a Cracolândia. O sofrimento da Cracolândia é diferente do sofrimento do consumidor de drogas. Quando a gente está trabalhando o consumo de droga, a pessoa que está já viciada em droga, é um problema social, mas a Cracolândia é um problema social, ético, político. Eu queria demarcar um pouco isso. E é isso que eu não tenho sentido nos textos. Eles se misturam com o sofrimento social. Né? Porque remete a uma forma de agir, a um vírus específico e que exige uma ação específica. É a luta de classe. É juntar pobreza com o sofrimento. Ele não o ético-político é gerado por estar submetido ao poder de outro, ao direito de outro, sob o poder do outro.
eu não posso, esse poder do outro é que define meu lugar, minha possibilidade de mobilidade na cidade, o fato de eu ter fome, meu filho ter fome, de meu filho não estar na escola, não conseguir permanecer na escola. O ético está na concepção de Vygotsky também de que não há separação entre o sentir, o pensar e o agir. Então, quando a gente viu ontem um pouco isso, o sofrimento ele não é revelado só pela carinha triste daqueles testes que se faça, mas é porque ele tem que estar atrelado a determinada forma de pensar e a determinada forma de agir. E também, como ela falou, remete ao comum. Não todas as pesquisas que a gente tem feito, e agora estudando um pouco mais o Spinoza, esse ético-político não se resolve no indivíduo, não é só tomar ciência do meu problema, né? Atingir o segundo nível de conhecimento spinozano, mas é uma potência de ação coletiva. Eu acho que eu estava querendo demarcar com isso que, para a psicologia social, essa é a nossa meta. É ela que vai permitir que a gente não fique como fazia na psicologia comunitária, um dos erros da psicologia comunitária dos anos 80. A gente ia para lá, organizava a população organizava, participava de movimento, nós íamos embora happy end, final feliz. Não, e depois? E o depois? É preciso um sustentáculo para o depois. O que dá esse sustentáculo para o depois, senão a união do útil comum, né? Do comum. Então, e eu tenho percebido também que, muitas vezes, ele é usado como regulação, como biopoder, e, ao contrário de ser usado para a transformação social. A forma de trabalhar com ele é visando a harmonização, a readaptação do indivíduo, aumentar a potência virou sinônimo de empowerment. Vou lá empoderar as pessoas. É claro que eu não vou conseguir mudar o contexto social, mas saber que ele depende, são intrínsecos. Então, não dá para trabalhar aqui sem trabalhar ali. Como trabalhar ali que a gente não vai produzir a revolução já, a não ser formando coletivos. A ideia do comum, que depois vamos esperar que vocês nos orientem bastante sobre isso. O que me alertou para isso, eu fui ser banca de uma menina, de uma codotutela, uma tese maravilhosa, riquíssima, mas ela me alertou para uma coisa. Por exemplo, ela trabalha com o sofrimento ético-político na pós-modernidade. Como eu estava falando da pós-modernidade ontem, a pós-modernidade impõe um sofrimento social, claro, típico. Indivíduos angustiados, obcecados por seus problemas pessoais, esmagados por um seu sistema, obrigado a buscar a felicidade interna, como se isso fosse natural de todos. Quem não tem vira culpado, vira responsável. Isso gera um sofrimento. Mas, agora, o sofrimento de quem está no nível da pobreza, dentro da pós-modernidade, é outro. Então, não que eu estou hierarquizando o sofrimento e não considero esse sofrimento da classe média, de que não está vivendo essas forças sociais atravessadas pela pobreza e pela opressão. Mas é que ele define, eu tentei definir isso, é como o psicólogo social vai trabalhar com esse e oferecer condições para esse, pensar uma prática para esse. Então, o perigo do psicologismo, que ainda eu tenho visto, e qual é a nossa praxis, o que a gente visa quando trabalha com sofrimento. Agora, também, o que o Spinoza nos mostra, o que eu tenho percebido, é que sofrimento é só da ordem da passividade. Todo mundo trabalha sofrimento ético-político para explicar a passividade, a alienação, o fatalismo. Vamos dando uns exemplos. Esquecendo que, para Spinoza, um mesmo sentimento, uma mesma emoção, ela pode ser paixão, sentimento ou emoção. O sofrimento ético-político, a gente vai trabalhar com ele, até me falaram, mas como... Eu já... O asno de Buridan, que a Lavínia falou ontem, eu já me senti como um asno de Buridan. O sofrimento ético-político é determinado pela desigualdade social, pela luta de classes, e o que eu vou fazer? Enquanto eu não posso trabalhar aqui, então não trabalho em lugar nenhum, deixo como está. Eu não tenho o que fazer. Não é isso. Não é? Então, o Spinoza nos dá caminho. O sofrimento ético-político ele tem que ser retirado do reino da paixão. Quando ele envolve as pessoas no sentido de mantê-los na servidão, nós estamos
com o sofrimento ético-político no reino das paixões. Como é? Eu sinto que eu não sou capaz. Hoje, atualmente, vários pensadores têm apontado sobre isso. Um deles é o desamparo, o sentimento de desamparo. Não sou capaz, é uma desesperança, nunca consegui que minhas atividades, que minhas necessidades fossem satisfeitas. Sinto que eu não posso fazer mais nada, não consigo buscar o que fazer. É um jeito de demonstrar que eu estou no sofrimento, a paixão. O outro é a reatividade, são os dois extremos. A reatividade é uma ação muito forte, mas é uma ação motivada por desejos nascidos da tristeza. Eu fui pegar esse conceito no Deleuze. Ele fala que a gente precisa tomar cuidado, quando trabalha com Spinoza, em distinguir ação de reação. Estar no reino das paixões, em sofrimento, na servidão, eu sou muito ativo, mas é uma reatividade. O que é a diferença entre reação e ação? A reatividade, ela me coloca sempre sob o domínio do outro. Eu reajo ao outro. Ele se torna o foco, eu não consigo enxergar mais nada. A minha vida fica dirigida por ele. Então, eu não ajo. Eu não sou propositivo na minha ação. Eu estou sempre reagindo àquela pessoa. Ou o ciúme, a raiva, o ódio, é ele. Ele é o meu foco. Então, ele chama isso de desejo de potência negativa. O Deleuze tem umas expressões muito interessantes. Então, é esse sofrimento que a gente vai trabalhar para que ele se transforme em emoção. O Spinoza fala, ninguém aprende no sofrimento. Ele vai contra essa teoria pedagógica de que o sofrimento ensina. Ele fala, ninguém aprende no sofrimento. No sofrimento, você é reativo, você está sempre preocupado com quem produz aquele sofrimento em você, e você não pensa mais nada. Então, você precisa tirar dessa condição. E há possibilidade desse sofrimento virar uma proposição, como uma pesquisa que eu fiz, medo ativo. A menina falava, eu tenho medo bom da minha mãe e medo ruim da minha professora. O medo ruim da minha professora era o medo que me mantinha na servidão. Ela me olhava como se eu nunca fosse conseguir nada, aprender nada. A minha mãe não, me amedrontava, mas me obrigava aumentava a minha potência. É um pouco isso que a gente tem que trabalhar o sofrimento, senão fica muito assim. A população sofre, é passiva, e a gente... Ao contrário, estudar o sofrimento ético-político é aguçar os nossos ouvidos para ver o apelo à felicidade que está junto com aquele sofrimento ético-político, e a potência que não morre nunca e que precisa ser tirada do reino da servidão. O Graciliano Ramos, ele sempre, nos trabalhos dele, mostra esse sofrimento de pensar-se sempre no mesmo lugar. E eu tenho percebido que um dos grandes sofrimentos tem sido esse. Eu fui até no Santos para ver a definição de inferno. Qual era o maior sofrimento do inferno? Vários deles convergem para isso. O maior sofrimento do inferno não é o fogo que arde no meu corpo, é saber que eu não vou conseguir mudar aquele destino. O destino não muda. Eu sempre vou ficar naquele mesmo lugar. Eles colocam isso. Então, que nada pode ser diferente do que é. Eu não tenho mais uma perspectiva de futuro. É isso, então, que eu acho que acaba ficando uma demonstração de reatividade. Vou parar por aqui, na verdade. Tem mais 5 minutos? Então, já pensei em qual é o contraponto. Então, o Spinoza me deu isso. O sofrimento desse impedimento de acreditar e ver caminhos para uma potência de ação. Não é como... não é assim, todo mundo na pobreza. Parece que o pobre... Pesquisas agora estão mostrando esse outro lado. O que, aparentemente, a gente achava que era alienação, que era fatalismo, às vezes é uma demonstração de força, de sobrevivência, de uma funcionalidade. Eu não poderia fazer diferente. Pesquisas agora com mulheres negras escravas têm mostrado que muitas delas, próxima a quando já elas podiam comprar alforria, elas faziam pequenos descuidos, pequenos problemas. Eles davam pequenos problemas para eles abaixarem o valor delas, e o patrão
o dono do escravo vendê-las a preço baixo e elas conseguiam a liberdade. Então, aquilo que a gente achava que, que destrambelho, ela fica tentando, ela faz coisas para depois ser castigada, era uma forma de resistência, uma estratégia esperta dentro do possível, não é? Dentro do possível. A mulher pobre, sem marido, que na favela, que consegue sobreviver e cuidar de 5 filhos, não luta? Está lutando. E a gente fala, está na passividade. Ela está com uma potência de ação limitada e enredada na servidão e não consegue ver caminhos. Então, o único caminho atualmente possível é o comum. É o que depois unir o útil comum, esse sentimento de comum, para que a gente, depois de... Eu até ficava pensando um plantão de potencialização. A gente vai embora, a gente não pode ficar lá o tempo todo. O que fazer esse plantão para quando a pessoa cai de novo? Como que a gente fala isso na saúde mental? Ela escorrega de novo no vício, ou não sei o quê, a gente estaria lá. Hã? Reincide. Mas a única forma, inclusive, é pegar essa ideia do Spinoza mesmo. Quando o meu conato está enfraquecido pela desmesura do poder, tem 2 caminhos. O único caminho, um deles é fortalecer esse conato. Sozinho eu não vou conseguir. Sozinho, não. Unindo conatos. Para unir conatos, então, ele fala assim, a única possibilidade que nos resta é criar modus vivendi que possibilitem encontros que aumentem esse conatos. O segundo não é para todos. Ele era bem honesto. Nem todos vão conseguir essa salvação, que é chegar ao conhecimento do 3º grau, que é só para os sábios. Esses sozinhos conseguirão se livrar da servidão. Mas a grande maioria precisa da união do conatos. Nos cabe um pouco, quando for trabalhar em políticas públicas, no movimentos sociais, criar esse modus vivendi, né? Então, é um pouco isso, contar um pouco como que o Spinoza, a Fátima já tinha adiantado, ele nos permite ampliar. Cheguei até a pensar em contrapor o sofrimento com saúde ético-política. Mas a saúde ético-política é um conceito, na verdade, que ele englobaria a potência de ação do corpo e da mente. E essa potência de ação tem que ser individual e coletiva. Daí nós temos ela encaminhar para o comum, inexoravelmente. Então, a gente abre discussões ou já passamos para o comum? Eu acho que a gente vai... As pessoas podem ir... Para o comum, né? Fazer, porque senão um fica com mais tempo, outro com menos tempo de discussão, né? E aí também queria perguntar uma coisa, como a gente mudou a tecnologia. Gustavão, tudo bom, meu rei? Ele não está ouvindo, não. E assim, eu não sei se as pessoas que estão aí, a Dani... Fala no microfone. Eu não sei se a Dani, a Fadinho, Gustavo, vamos? Tudo, e você? Aqui, pelejando. Escute, eu não sei se vocês têm outro compromisso, porque vocês iam ficar num horário, né, assim, mais ou menos... Como é que está o tempo de vocês? Tem Porque festa mudou de São tudo. João depois. Como é? Tem festa de São João aqui na praia. Ah, aqui também. Aqui também. Não, então a gente pode seguir com a mesa, porque se vocês tivessem algum compromisso, precisasse falar antes, a gente já fez a reformulação, mas aí não tinha problema, as pessoas vão anotando as perguntas. O que é que vocês acham? Diga aí. Ou vocês querem participar do debate? Estou perguntando pela agenda. Participamos. Eu não tenho nenhum problema de horário. Ótimo, Dani. Tu, Gustavo, vai dançar forró, é? Não, aqui é fogueira e amanhecer tem festa Então, de São pronto. João. Então, a gente vai dar prosseguimento aqui ao sofrimento e o comum para não interromper, beleza? Cheiro. Professora Rose. Professora Rose veio aqui complementar nossas reflexões. Ela é das Ciências Sociais. Apesar de ser minha colega de departamento, eu acabei conhecendo mais fortemente pelos meus alunos. Todos assistem às disciplinas dela, e um estimula o outro. E ela tem trazido grandes contribuições para a temática da multidão, do comum.
Por favor. Bom, bom dia. Queria agradecer o convite. Realmente, né, Bader, é uma aproximação muito interessante essa, né, que, bom, Leandro, Pedro, Glaucio, Sina, acabaram fazendo, porque a gente acaba vivendo, às vezes, uma lógica acadêmica, cada um na sua casinha, e não faz as trocas necessárias, fundamentais, né, para, enfim, ampliar e complementar os nossos olhares. Então, é bastante gratificante isso. Eu vou tentar, como eu vi que a gente teve uma mudança aí na programação, dar uma enxugada no que eu tinha mais ou menos preparado. Parabenizar muito essa iniciativa, porque eu fiquei pensando, quando a Bader me falou do núcleo, e pessoas que vão se formando e vão indo, claro, normal, fazendo suas vidas, mas a gente vai ficando sozinho lá no nosso programa, não sei aonde, no nosso departamento, com os nossos orientandos, etc., e, né, a necessidade desses encontros, o quanto eles são vitais para pensar conceitos, repensar, atualizar, entre outras coisas. Então, achei muito interessante a dinâmica colocada aqui. E dizer para a Fátima que tem, talvez, que não é um artigo, mas depois eu posso até passar uma referência de uma dissertação que eu orientei aqui na PUC, defendida no ano passado, que usou o conceito da Bader, do sofrimento ético-político, para trabalhar uma questão que é os usuários do transporte público em São Paulo, especificamente do metrô. Que realmente, eu não sei se você chegou a, entre esses, você falou artigos. Tá. Foi entre 2000 e 2013. Ok. 11. Depois então, eu até passo essa referência, porque, assim, na verdade, e a Bader, acho que entende o que eu vou dizer aqui, talvez mais do que os demais. Nas ciências sociais, a gente trabalha, né, com os sujeitos escondidos atrás das categorias. Então, não tem sofrimento, tem precarização do transporte, tem superlotação, né? E aí, toda vez que essa camada, né, precisasse aparecer, ela é desaparecida por detrás de um percentual X ou Y. Então, esse meu orientando, ele falava: Rose, eu não quero falar de política pública nessa perspectiva. Eu falei: não precisamos. Não precisamos. Aliás, assim, talvez para isso já existam muitos estudos, e muito bons. O que não existe é exatamente pegar essa outra dimensão. Então, eu depois posso até passar um trabalho que ficou muito bacana, muito interessante, e aí depois eu posso passar essa referência, né? Então, assim, claro, né, cada um fala do seu lugar. Eu tenho um lugar que é sempre muito difícil, que é de estar na ciência política. Eu acho que a Bader compreende o que eu vou dizer aqui é estar na ciência política, e estar na ciência política com este olhar, ou com o olhar trazido por esses autores, que eu acho que ampliam muito mais, né, a dimensão, o pensamento sobre a política. Então, eu digo assim, a ciência política, ela se esconde por detrás de uma coisa, de uma hiperobjetividade, com muitas aspas, e que ela fica sisuda, ela fica chata, ela fica pobre. Então, eu, por exemplo, muitas vezes participo de muitos eventos, como todos nós, né, do campo da ciência política, e olho e falo assim: nossa, gente, parece que eu estou num congresso estatístico. Só tem números e não tem pessoas. E isso me incomoda profundamente, principalmente para pensar uma coisa que
cada vez mais importante, que é pensar os impactos e os efeitos das desigualdades sociais do ponto de vista da subjetividade individual e coletiva contemporânea. Então, às vezes, um número ele não me é suficiente para entender essas outras dimensões, né? Então, e como eu fiquei pensando basicamente nisso, né? Como é que é pensar a desigualdade articulando, que acho que é importante, né, pensar nas estatísticas, nos percentuais, mas a essa outra dimensão que me parece muito importante, né? Então, eu acho que aqui, né, vou recuperar uma coisa que a gente aprende muito com Marx, que, né, quando ele fala que a história da humanidade é uma história da luta de classes. E, quando ele está dizendo isso, ele está dizendo que a história da humanidade é uma história de desigualdades. Por isso que tem classes antagônicas que lutam em torno disso, né? Então, acho que é bem interessante pensar e se pensar que o capitalismo, quer dizer, então Marx veio dizer essas desigualdades existem anteriormente, e a nós, né, homens contemporâneos, Marx nos ensina isso, é pensar como que o capitalismo intensificou essas desigualdades, como que essas desigualdades, né, são produzidas agora. E acho que, no nosso caso mais específico, e aí foge, né, do Marx, é pensar como o neoliberalismo, na face atual do capitalismo, traz essa questão. Esse é um desafio que eu acho que, para todos nós, né, em cada uma das nossas áreas, né, é pensar. E aí eu fiquei falando assim, puxa vida, mas eu não vou sair do vício de falar dos percentuais. E eu vou falar deles, mas eu vou falar deles para chegar na subjetividade, porque aí a gente vê como isso se escancara. Então, não é descartar, né? Ao contrário, é associar e articular. Então, fiquei pensando e pegando alguns indicadores aqui do tipo: 8 homens mais ricos do mundo têm um patrimônio igual a 3,6 bilhões de pessoas no nosso planeta, né? Esse é um dado que é acachapante, né? Esses 8 homens mais ricos são, né, 1%, né? Então, nesse 1% da população global, contra aqueles 99%, né, que se mobilizaram nas cidades do Occupy. Quer dizer, assim, 1% do planeta detém a riqueza, né, quase que numa proporção absoluta, por assim dizer. E isso é muito impactante, né? Esses são dados dos ricos, né? Então, esses dados são tirados de um relatório de uma entidade não governamental chamada Oxfam. Foi divulgado no Fórum dos Ricos, que é o Fórum de Davos do ano passado, é o Fórum dos Ricos, né? Então, aliás, eu falei, nossa, que interessante, os ricos produzindo material de investigação para nós, né? E para que se tenha uma dimensão, é que até ali naquele fórum, algumas pessoas dizendo, puxa vida, é muito desigual, até entre eles, né? Então, esse 1% contra esse 99%, que eu acho que é uma das coisas importantes de pensar. E, quando a gente desce isso para uma escala, que é a escala do Brasil, um dos países mais desiguais, né, estatisticamente falando, aí as questões são ainda mais, enfim, preocupantes, mais complexas. Nós temos alguns dados, né, da PNUD, né, alguns dados do IDH, que, embora seja um índice questionável, problematizável e tal, mas que são referências importantes para pensar o lugar do Brasil nesse fenômeno. Então, o Brasil ocupa, né, no ranking de desigualdade, o 76º lugar entre 188 países. E, talvez mais preocupante ainda é a gente pensar que a desigualdade no Brasil é superior à média da desigualdade na América Latina. E nós temos na América Latina, como todos vocês sabem, países muito mais pobres que o nosso.
Então, essa questão é uma questão muito importante para a gente compreender, né, o que é a dimensão de uma crise ético-política que nós estamos atravessando aí nos últimos, pelo menos, 3 anos, e o que isso traz como um sofrimento ético-político trazido pela Bader para a esmagadora maioria da população. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo nossos dados, a economia está reagindo. Para quem? Porque o desemprego é enorme, a viração, por assim dizer, das pessoas é cada vez maior, e nós, que trabalhamos, né, com a área social, sabemos que, enfim, esses indicadores não chegaram na base da pirâmide, né, como beneficiários, mas chegaram, sim, com os seus impactos negativos, né? Então, na verdade, o que a gente vai perceber? Quer dizer, no século XX, em que é o período que o Brasil entra, uma chamada modernização, que a gente poderia traduzir quando ele entra no capitalismo, né? Então, assim, a gente pega numa literatura a modernização feita pelo Vargas, é a entrada na sociedade capitalista. O que vai acontecer? Quer dizer, assim, essa desigualdade se acentua mais, e a gente está falando se acentua mais em relação a períodos escravocratas anteriores, em que isso já era assustador, né? Então, como que isso é muito maior? E aí, claro, eu estou falando aqui dessas questões que parecem tão objetivas, mas o que me interessa aqui é pensar quais são os impactos subjetivos disso. Qual é o impacto na subjetividade contemporânea que esses dados trazem? Eu acho que essa é a nossa tarefa, e aqui fico muito feliz de poder falar subjetividade sem que ninguém torça o nariz quando eu digo isso. Porque, quando eu digo isso, ai, Rosemary, isso é perfumaria, isso é coisa da psicologia. Não, não. Né? Inclusive, talvez a política esteja no limbo em que está, por não considerar e incluir adequadamente as questões subjetivas. Mas essa é uma outra discussão. O que me interessa pensar aqui? Quer dizer, e eu acho que vocês têm mais elementos, até pela formação, pensar que a subjetividade ela é construída a partir das instâncias que são individuais, que são coletivas e que são institucionais, né? Então, a política ela se preocupa, a ciência política, né, se preocupa tanto com as questões institucionais e deixa de lado as questões do outro campo, né? E hierarquiza, porque ela pode dizer assim, né, isso é para a psicologia social, mas assim, o que nós fazemos aqui nessa nossa produção de políticas públicas é mais relevante do que o que é feito ali. E hierarquiza de uma maneira bastante grosseira, do meu ponto de vista, né? Então, o que eu percebo aqui? Quer dizer, quando a gente fala isso se intensifica no século XX, isso, sob essa face neoliberal, vem se acentuando ainda mais. Os estudos que nós temos visto em âmbito global é assustador de como essa concentração ela é cada vez maior, né, de riquezas, e de como a expansão da pobreza é cada vez maior. E uma coisa que me parece muito importante é que, como a estratégia neoliberal vem capturando cada vez mais esses elementos da subjetividade. Tenho trabalhado com 4 autores que me ajudam a compreender isso. Então, Antônio Negri e Michael Hard, né, que é algum que eu imagino que vocês aqui conhecem, tem uma trilogia importantíssima, Império, Multidão e O Comum. E um outro autor que eu tenho trabalhado mais recentemente, outros 2 autores, que é o Laval e o Dardot, que traduziram para o português
há um ano e pouco atrás, um livro chamado A Nova Razão do Mundo, que eles estão falando do neoliberalismo, e é um livro magistral, traduzido pela Boitempo. E eles têm também um trabalho sobre o comum, que ainda não está traduzido pelo português. É possível encontrar numa versão francesa ou traduzido pela Espanha, né? O que eu acho que é importante que esses autores nos ajudam a trabalhar? Então, o Negri, já até antes dessa trilogia, isso lá no final dos anos 90, vai trabalhar de uma coisa que é importante para a gente pensar o comum, que é o poder constituinte. Ele tem uma obra magistral. O Negri trabalha muito com Spinoza. Aliás, a minha leitura de Spinoza é uma leitura que me foi, antes de qualquer coisa, apresentada pelo pensamento do Negri, né, que eu acho que faz isso, trabalha isso de uma maneira bastante interessante. Esse conceito, nessa obra do Negri, o poder constituinte, ele vai tratar do que é uma consolidação de um plano político fundado numa ontologia do tempo, como base nos processos coletivos e revolucionários. E aí ele fala, tem duas questões importantíssimas para pensar esse poder constituinte, que é a questão da multidão e a questão do comum. O que é, né, como Negri vai dizer, né, pensar o comum em comum, produzir o comum em comum. Essa é uma dimensão muito importante e interessante aqui para nós. Por quê? Porque eu acho que aqui nos ajuda a pensar estratégias coletivas para enfrentar esses processos de captura, que são muito eficazes, e a gente tem que reconhecer isso. Os processos de captura da ordem neoliberal, eles são de uma eficiência que é muito preocupante. E, portanto, redobra ainda mais, né, a necessidade, né, de nos armarmos para esse enfrentamento, né? Acho que aqui uma coisa que é importante pensar é que nós temos que desvendar o funcionamento desse capitalismo contemporâneo, e isso equivale a compreender a apropriação que ele faz no plano das singularidades e no plano da subjetividade. E essa é a captura mais eficaz e mais produtiva para a ordem neoliberal. E esse é o nosso grande desafio aqui. Então, frente às singularidades, né, que estão num plano de imanência, e que o capital, né, vai ter uma ação muito importante dentro desse sistema. Tá? Dentro dessa dimensão. Então, é interessante aqui, porque o capital ele vai tentar, né, e nessa face neoliberal, capturar, inclusive, aquilo que vem como uma reação a ele, né? Ou vem como uma ação contrária a ele, como a Bader colocou aqui. Então, por exemplo, assim, é uma coisa que está muito presente, inclusive, na nossa cidade, né, a partir da nova gestão, tudo é empreendedorismo. Então, assim, o cara vendendo carregador de celular no Farol, ele não é um precarizado, né? Um desempregado, né? Que está, enfim, num sofrimento ético-político tremendo. Ele é um empreendedor. Então, aquilo que a gente chamava de viração, né, num conceito que a sociologia trabalhava muito, teve essa roupagem, e as pessoas, ao incorporar isso, falam assim, nossa, eu não sou mais um, né, frustrado, um precarizado, eu sou um empreendedor. E, ao acreditar nisso, essa é uma das coisas que mais me... ao acreditar, ao comprar, ao incorporar isso, óbvio, ela se mantém precarizada,
né, e achando que ela está incluída. Ela está incluída? Ela está, da forma mais perversa, e não sente. Então, ao não sentir, ela não parte para uma ação coletiva, porque essa é uma questão que só é possível ser transformada por uma ação coletiva, né, para enfrentar, para, enfim, né, superar isso. Então, toda vez que eu ouço a palavra empreendedorismo, me dá um arrepio, confesso, né? Por quê? Porque ela tem uma... E no neoliberalismo, essa é uma das coisas, é uma das palavras, né? Tem palavras que são definidoras de um sistema. Essa é uma, não é a única, obviamente, mas essa é, né, sedutora, canalhamente sedutora, desculpem a expressão, porque por detrás dela você oculta essa desigualdade que nós estamos falando aqui. Não, filho, você não é empreendedor, não. Você é um precarizado, né, na ponta mais baixa da pirâmide. Né? E não é para falar isso para você se deprimir e paralisar, mas é para você se potencializar, né, em conjunto com outros tantos que estão nessa condição e empreender, enfim, né, uma ação, um movimento, né, em relação a isso. Então, acho que essa é uma coisa importante aqui desse processo. Eu acho que assim tem uma outra questão que me parece fundamental a gente trabalhar. Nós esbarramos muito timidamente nisso a partir da crise de 2008, que são os processos de regulação do capital financeiro. Porque hoje, e é muito interessante na leitura do Laval e do Dardot sobre o neoliberalismo, e o Negri e o Hard também, o Estado é o que tem a menor importância. O Estado, quer dizer assim, aquilo que o Marx dizia, o Comitê Central da Burguesia, quer dizer assim, hoje, né, assim, essa expressão talvez seja muito mais atual do que era na época do Marx. E não pode falar em regulação, porque a mão invisível tem que estar ali, né, atuando para retirar, né, enfim, os dividendos necessários para que aquele 1% continue como 1% e não se expanda nem mais 1 centésimo depois da vírgula. Essa é uma questão. E mais, gente, do ano passado para cá, o Brasil incluiu mais 4 bilionários naquela lista da Forbes. Ou seja, você vê o país na crise mais absoluta, mas, para alguns, isso não existe. Então, essa questão do debate da regulação do mercado, né, ela é uma das pautas que me parecem urgentes para enfrentamento dessa questão. Depois da crise de 2008, por isso que eu falo, nós chegamos a pensar nisso, mas, obviamente, isso não foi à frente. Eu estou falando porque, esse fim de semana, eu revi um filme que se chama A Grande Aposta, que é uma ficção, mas é uma ficção muito interessante para pensar essa crise de 2008. Eu falei assim, olha, né, no capitalismo, até quem investe contra o sistema, dentro da lógica do sistema, ganha, que é o que acontece com aqueles investidores. Tá? Então, acho que esse é um aspecto bem importante aqui para nós. Né? Eu acho que essa nossa nova ordem mundial aí desse capitalismo neoliberal, aquilo que o Negri e o Hard vão trabalhar no primeiro volume da sua trilogia, que é o Império, né, ela nos coloca. Eu vi que vocês têm um grupo de trabalho aqui, parece que bastante importante para pensar a questão das políticas públicas, que quer dizer assim, é interessante ao debate que, na proporção da diminuição da importância
né, do Estado dentro dessa ótica neoliberal é a necessidade de reafirmar esse campo como um campo fundamental de atuação para resgatar esse Estado, para trabalhar, né, essa questão que é o enfrentamento da pobreza. Né? E aí eu sei que meu tempo já deve estar mais ou menos indo, né, para frente, e eu queria trabalhar uma coisa que o Negri e o Hard vão discutir no terceiro volume da trilogia, que é o Comum, que é colocar a pobreza num outro lugar. Então, assim, é interessante porque, assim, o Negri e o Hard, quando trabalham essa questão da pobreza, o que eles vão dizer? Eles falam assim, bom, a pobreza é o espaço fundamental para o enfrentamento desta ordem. Então, ele tira da pobreza esse lugar do coitado, né? Do menor, do menos importante, e coloca isso no centro do enfrentamento a essa ordem neoliberal. Então, acho que isso é uma questão super importante para a gente pensar o que é essa dimensão do comum. Eles até, no Commonwealth, eles vão chamar de devir pobreza. Né? Está lá numa das partes do comum. E o que eles pensam sobre isso? Eles falam, olha, na figura do pobre nós temos uma descontinuidade do ser, um momento do não ser, uma crise ontológica, e, ao mesmo tempo, um instituir no ser. Tá? Então, é nessa perspectiva que ele vai colocar. Ele fala, a pobreza é, pois, o primeiro e fundamental momento da construção ontológica do comum. Por isso que eu comecei falando da coisa da desigualdade, caracterizando essa pobreza com os dados, né, enfim, socioeconômicos, mas não do ponto de vista de trabalhar a pobreza, né, nessa dimensão só do sofrimento individual, mas como potência ativadora de uma prática comum, em comum, né, como diz os nossos autores aqui. E aí eu acho que a Bader já trabalhou sobre isso, e talvez não, seguramente todos vocês juntos aqui têm muito mais conhecimento desse conceito do conatus que eu vou, né, experimentando, vou me aproximando e tal, porque ele é muito fora, né, do campo da leitura da ciência política, mas cada vez ele faz muito mais sentido, né, porque o Negri vai dizer assim, não dá para pensar o comum sem pensar na chave spinoziana do conatus, né? Sem colocar um foco, né, uma luz central nesse conceito. Tá? Então, por quê? Né? Então, tem várias questões que ele vai trabalhar sobre isso, mas ele fala, por uma questão fundamental que o Spinoza nos ensina, que é a importância da conservação da vida. Né? E aí, claro, nós sabemos que quem está, né, na linha da pobreza ou abaixo dela tem essa dimensão vida, existência concreta no mundo, absolutamente ameaçada em muitos aspectos. Então, essa é uma das questões. Né? Então, uma outra questão é que ele vai dizer assim que o conatus representa, né, um princípio de conservação e da vida e de afirmação da potência do homem. Só o homem é capaz de um esforço, né, diria o Spinoza, para, né, conservação da sua vida. Até mesmo a gente pensar que a gente entende a ameaça da finitude, a ameaça da morte. Consciência, né, é exatamente disso. Então, o que nós vamos ver? Ele fala, essa potência pode agir na produção do comum. Né? Então, é pensar o comum como uma atividade prática que pode produzir um novo sujeito político.
eu acho que esse é um dos nossos empreendimentos. Eu não vou falar da crise do nosso país, porque não aguento mais falar dela e nem pensar sobre ela, né? E cada vez elementos novos, mas isso é uma das coisas que eu acho que é importante para a nossa inserção, principalmente quem está nos movimentos, etc. Não dá, né, com a forma do velho em fazer as transformações. E isso nós estamos vendo. Acho que se essa crise tem um ensinamento positivo, é isso. Inclusive como uma questão crítica a como essas tentativas foram feitas e, né, são insuficientes para a radicalidade ou para a necessidade radical que isso traz, né? E aí introduzir algumas questões desse sujeito político trabalhado no comum pelo Laval e o Dardot. Então, o que eles vão dizer? O sujeito político ele não pré-existe ao comum. Tá? E aí, talvez, aqui não tem muitos mais velhos como nós, né, Bader? Mas alguns. Mas alguns quer dizer assim, porque antes assim, esse era o sujeito político que tinha todo um programa pré-definido, estabelecido, ia lá para o comum e falava: é assim que faz. Negativo. Tá? Quer dizer, você vai engendrando. Então, é muito interessante nesse sentido, né? O comum ele não é objeto e de uma vontade de possuí-lo ou de retê-lo. Então, ele fala: o comum é o princípio do novo regime de lutas sociais em escala mundial. E aí, obviamente, recuperam e reiteram o Marx para pensar, evidentemente, essas questões. Então, fala: o comum são práticas que fazem dos homens o que os homens são. Ou seja, se eu não sou, e é uma coisa que eu sei que é um conceito que é muito mais forte para vocês, se eu não sou afetado, não vai acontecer essa transformação ou essa constituição desse novo sujeito político. Então, a sociedade é um produto dessa ação recíproca dos homens, isso é Marx, né, na veia, né, diretamente. Precisamos investir no retorno dos comuns como contra os processos de privatização e mercantilização intensificados pelas práticas neoliberais. Que é isso, no início, eu estou falando aqui do Laval e do Dardot, mas no início do livro do Comum, do Negri e do Hardy, eles vão começar a falar: olha, a primeira dimensão são as dimensões da vida, a água, o ar. E, assim, quais são, e a gente vê desde os anos 90, a grande, 80, 90, a grande investida do neoliberalismo, privatização dessas instâncias que são básicas para a vida humana. Na América Latina, isso é assustador. Assustador. Nós vimos o que foi nos anos 90, né? Lembram-se daquela luta incrível, uma lição de comum feita pelos bolivianos contra a privatização da água. Tá? Então, você tem até documentários sobre isso, coisas muito interessantes. Então, acho que é isso que eles estão colocando aqui nessa, enfim, essa ação, né, para esse novo sujeito político. Então, os movimentos sociais exigem uma nova forma de gestão democrática dos recursos comuns. Então, nós estamos falando das necessidades. Como que nós podemos, gente, no país que tem uma das maiores reservas hídricas do mundo, privatizar para a Nestlé e para a Coca-Cola, e ter, né, e nós sabemos disso, entre as populações mais pobres, a falta de acesso à água. Quando nós tivemos aqui o problema da seca, então eu sempre falava, eles falavam assim: gente, mas isso não é problema, né? O problema da água, ele vai ser um problema para os pobres, porque eu vou e lá pago, aumenta a tarifa, isso é um problema dos pobres, que não vão ter como arcar com esses custos, cada vez mais.
né? E então acho que essa é uma coisa importantíssima, porque ela é base da existência concreta, material, né, para pegar um elemento bem do Marx nesse sentido, né? Então, na verdade, tem uma expressão que eu gosto muito que o Laval e o Dardot colocam, né, na reflexão deles. Eles falam: o movimento dos comuns é resposta à pilhagem dos oligopólios privados, né? E é isso. Então, e aí, claro, quando a gente vê aumentão da exclusão, da inclusão perversa, é isso, né? Então, só para finalizar, né, o comum é resistência ao aumento das desigualdades, quer dizer, a aposta, o investimento, né, nessa construção, nessa recuperação do comum é isso. Então, um aumento, né, uma resistência ao aumento das desigualdades, ao aumento do patrimônio dos mais ricos, por isso que eu comecei com esses dados, né? O aumento da especulação imobiliária e a segregação urbana. Eu nem entrei aqui no mundo do trabalho, porque que seria interessantíssimo trabalhar, mas, enfim, era um campo que me levava para um atalho que eu jamais ia conseguir voltar, porque é complexo demais. E aí eu acho que, assim, só para finalizar, é pensar, quer dizer, assim, isso que, né, o Negri e o Hardy falam, que a multidão deve se constituir no comum e em comum. Essa é a multidão, né, que o Negri e o Hardy trazem da leitura spinoziana, né? Quer dizer, e é nela que está esse novo sujeito social, né? Esse sujeito político capaz de transformar esse sofrimento ético-político, e eu fiquei pensando muito nesse conceito, em potência de ação desse comum. Eu acho que essa é a nossa tarefa. Quem sabe essa aproximação, né, ela pode nos ajudar a potencializar esse conceito, que realmente ele é muito interessante para pensar esses impactos aí do neoliberalismo no tempo presente. Muito obrigada. A Rose, a filha dela, foi uma das que ocupou escolas. Eu acho que ele vai demonstrar isso. Na verdade, assim, eu potencial. falei, eu não vou falar dos secundaristas. Ele vai falar. Exatamente porque eu sabia que o Leandro ia falar, eu falei assim, então eu vou falar de outra coisa, mas eu acho que já mostra que é possível. E eu acho que tem um texto que eu tenho em progress aí. Inclusive, foi quando o Negri esteve no Brasil, eu apresentei para ele, que era justamente isso, pegar os secundaristas como esse novo sujeito que produziu um comum no processo de ocupação das escolas. Eu não te passei esse ainda, porque ele está em progress. Muito obrigada. Vamos passar, então. Acho que já passa para ele, para falar dos secundaristas, e depois você termina. O que você acha, Sinara? Tudo bem? Tá. Acho que eu posso ficar aqui, eles não me veem, não tem problema, porque senão vai ficar minha cara muito. Quer sentar aqui? Não, mas tipo, olha assim, minha cara. Troca comigo. Olá, bom dia para todos. Eu sou Leandro, sou aqui do programa de pós-graduação também em Psicologia Social, sou do Núcleo de Psicologia Política e sou professor também no interior e aqui na capital. Peço desculpa pela minha voz, que está um pouco precária. Eu vou falar aqui, como eu não tenho uma bagagem conceitual tão ampla como os professores acabaram de dizer, eu vou ficar um pouco mais nas experiências que eu tive junto aos movimentos de ocupação. Eu começo a minha trajetória pensando em estudar os movimentos secundaristas aqui da capital. Então, estive em algumas assembleias, fui em movimentos
em reuniões onde eles se juntavam para planejar as atividades. No entanto, com o passar do tempo, começa a ficar evidente. Por exemplo, eu fui numa assembleia e estava eu e mais 4 pesquisadores na assembleia disputando os contatos daqueles secundaristas. Então, a hora que alguém falava, um secundarista saía para ir no banheiro, iam 3 pesquisadores atrás, tentar pegar ele ali na saída, o telefone, o e-mail. E, com o tempo, começou a ficar muito evidente que esses secundaristas já estavam um pouco cansados desse assédio acadêmico aqui na capital. Então, eu acabo, por um motivo que é esse, e também pelas minhas vivências no interior, que eu sou de lá, mudando o meu objeto. Então, eu passo a estudar uma ocupação que ocorreu na minha cidade, que é Catanduva, no interior de São Paulo, e na qual eu pude estar presente, participei de oficinas, então achei que seria mais interessante estar lá. E essa diferença, que lá, enquanto aqui era muito difícil falar com esses secundaristas, e quando você conseguia falar, um deles chegou a expressar isso, falar, caramba, vem muitos acadêmicos, vem jornalistas atrás da gente, só que eles não estão aqui para contribuir. Pô, eles não querem que a gente está tentando construir um movimento e eles vêm, fazem as entrevistas deles e desaparecem. Aí eu acabei indo para o interior, onde não há uma visibilidade, como aqui na capital. Eu achei que a pesquisa podia dar essa visibilidade, além de eu ter uma participação mais ativa naquele processo. Então, o que eu vou falar aqui mais especificamente é do movimento de ocupação que aconteceu no Instituto Federal de Catanduva. E aí trazer um pouco essas experiências. Aí depois a gente pode falar do movimento de ocupação de forma mais ampla, mas, como a gente está com pouco tempo, eu vou tentar focar nisso, que é onde eu tive as vivências concretas. Então, vamos lá. Tudo bem? A ocupação de Catanduva ela acontece contra a PEC, então, a PEC, chamada PEC do fim do mundo, aí, né, pelos movimentos, e contra a reforma do ensino médio, e também contra alguns problemas de financiamento que o próprio campus tinha. É interessante que houve um grande boom de ocupações contra a PEC no Paraná. No entanto, as 2 primeiras ocupações foram feitas em Barretos e em Catanduva, sobre essa pauta. E foi um mês antes desse grande boom aí das ocupações. E, então, como se deu? E aí, os processos de ocupações ele têm características que são parecidas entre os movimentos, que eu acho que a professora Rose trouxe de conceituações de uma constituição do comum, que são processos, e aí eu vou falar de Catanduva, mas pensando também nessas outras experiências, que são pautados principalmente por uma horizontalidade. Então, há um rigor muito grande de horizontalidade nos movimentos, de fazer um grande esforço para que alguém não se tome como o representante do movimento. Inclusive, as comissões ditas de comunicação têm um revezamento entre pessoas de diversas comissões ou entre a comissão, para não ser a mesma pessoa que fala com a imprensa, sempre para não criar uma cara do movimento, para pensar nessa coletividade. É um movimento que ele é muito pautado também pela criatividade. Então, você vê uma potência criativa muito interessante, que, diferente de uma massa que age, a gente pensa num movimento mais tradicional, mais hierarquizado, mais burocrático, talvez, é um movimento onde cada um... as possibilidades estão mais abertas, assim que eu sentia lá. Então, por exemplo, numa assembleia que eu fui aqui na capital, um dos garotos diz, pessoal, a ocupação foi extremamente importante, mas a gente tem que pensar algo novo. Olha que interessante. Foi algo extremamente incrível que aconteceu, que a Marilena Chauí até diz numa entrevista que algumas pessoas falam que o maio de 68 brasileiro foi 2013. Ela fala, não, foram as ocupações. Então, foi uma coisa incrível que aconteceu, e o garoto, 2 meses depois, fala, não, gente, mas a gente tem que pensar outra coisa, porque o Estado já está pronto para as ocupações. A gente tem que pensar outra coisa. Então, é muito interessante essa produção, como... E aí, um dos conceitos que eu uso é o drama, do Vygotsky, a produção dramática, como a criatividade assume um protagonismo nesse drama, desses garotos e garotas. E outra coisa interessante, tocando no gênero, é como há um protagonismo das garotas nesses movimentos. Então, tem um documentário que chama Lute como uma Menina, que fala sobre como as garotas foram muito importantes, participaram ativamente ali, tomaram a frente em muitos momentos, e também há um processo interessante do público LGBT. Isso aconteceu em Catanduva também. Primeira vez que eu cheguei em Catanduva, um dos garotos que eu já conhecia, ele tinha uma placa escrito "Sai hétero", da ocupação. E aí essa brincadeira que ele faz com, como assim, né? O que vocês estão fazendo aqui, seus héteros, e não sei o quê.
Então, muito interessante como esses atores que, não pensando tradicionalmente, ficariam em lugares marginais, tomam esse protagonismo na hora de organização do movimento. E um protagonismo que não significa tomar liderança, ou a direção, ou coisa assim, mas ajudar junto nos processos organizativos e participar. Muito bem. Aí, eu queria... É interessante, né? Porque eles... E me ajudou, essa questão da escola, a trazer um pouco mais de concretude. Tem um dos textos sobre comum que traz uma questão que nós normalmente caímos no vício de contrapor propriedade privada à propriedade pública. E aí, então, ou a gente defende o liberalismo na propriedade privada ou o socialismo na propriedade pública. E ele fala, e essa alternativa do comum? Entre as várias definições e concepções de comum, tem alguns momentos que eles fazem essa discussão. E, para mim, foi muito interessante, como ficou evidente, que aquele espaço da escola é público, mas passa longe de ser comum, antes das ocupações. Então, ela é público. Não ficava claro para mim, mas público não é? Não, é público. Só que não é comum, eles não davam pitaco nenhum lá dentro. E como, depois do processo de ocupação, o espaço é ressignificado de forma muito interessante. Que as pessoas que eu entrevistava falam, nossa, antes eu ia lá, só estudava. Agora eu passo, eu lembro de cada momento que eu tive ali. Eu lembro, eu dormi ali naquele corredor. Nossa, eu briguei com não sei quem ali naquele corredor. Tinha alguém chorando lá naquele canto e eu fui lá acolher. Então, esse processo de ressignificação muda muito. Todos os que eu entrevistei até então traz isso. Foi muito diferente a forma como eu entendi aquele espaço e como eu entendo agora. Que é um espaço aí uma concepção de espaço que foi produzida no processo. O tempo? Quem está marcando o tempo para mim? Pode ir. Quando tiver 10 minutos, você me fala, depois 5, depois 2. Aí eu propus, pensando, para entender um pouco esse processo de ocupação lá em Catanduva, emergiu, durante minha pesquisa, 3 dimensões, que é o que eu vou trazer aqui um pouco, trazer alguns exemplos, como eu disse, para eu tentar trabalhar um pouco mais nas vivências e tentar dar um pouco de carne e osso para essas conceituações, como diz o Gramsci. Além disso, os referenciais teóricos principais que eu uso é Vygotsky e Gramsci, então, para orientar um pouco o olhar. E agora eu estou entrando pelo caminho aí do comum, da multidão, então, com certeza haverão escorregadas conceituais aí. Mas vamos lá. Primeiro, 3 dimensões que emergiram durante a pesquisa, que eu estou chamando, inicialmente, estou no processo ainda, eu não terminei, estou no meio do doutorado, mas foi pensar a potência de agir, praxis política e eu estou chamando ainda de aprendizagem e desenvolvimento porque eu não pensei em outro nome, porque elas estavam na minha qualificação e aí eu apanhei por causa disso. Mas eu vou pensar em outro nome melhor. Mas, por enquanto, é o que deu para fazer esse. Então, o que é isso? Então, vou tentar trazer um pouco dos momentos. E aí é pensar que essas 3 dimensões, potência de agir, desenvolvimento e aprendizado, e praxis política, elas estão entremeadas. Então, tem vários campos de intersecção entre elas, mas elas não necessariamente são coincidentes. Então, vamos lá. Vou tentar trazer alguns momentos para ir ilustrando isso. Pensando a potência de agir. Quando eu começo a fazer a entrevista com o primeiro grupo focal, eu pergunto como que foi a ocupação, esse processo, e eles trazem elementos muito pesados. Então, eu falo, nossa, foi muito cansativo, a gente não dormia, os professores pressionavam muito, e tinham colegas que pressionavam, aí os professores chamavam a gente de terroristas, falavam que ia chamar a polícia, aí contam casos que eles definem como surto, tipo de pessoas que iam chorar escondidas no banheiro, aí tinham que ir lá ser acolhidas. Então, traz muito esse peso da ocupação. Nossa, foi muito difícil, foi muito desgastante, como foi complicado. No entanto, eles contam isso dando risada. Eles contam isso e a cada final de frase sai uma frase do tipo, nossa, que saudade da ocupação. Nossa, eu queria ocupar de novo, que bom que era aquilo. E a gente começa a conversar um pouco sobre isso. Como assim? Foi tão desgastante, foi tão difícil, mas você sente saudade? Que momentos que tinham, então, para vocês se revigorarem? E no começo, não, momento nenhum. Era só pancada, era muito difícil, só desgaste. Aí, depois de um pouco mais de conversa, começam a emergir frestas de potência ali, muito interessante, diante de todo esse oceano de desgaste, supostamente, que eles trazem, algumas possibilidades de momentos que os potencializam para essa luta e para esse desgaste. Então, por exemplo, o que eles trazem? Que a questão do humor é uma coisa muito forte.
Então, eles falam que, depois de 4 horas de assembleia, com professores falando que vão chamar a polícia, que eles são terroristas, com gente chorando, aí eles se juntavam no final da noite para conversar sobre aquilo de forma humorística. E ficavam brincando com aquilo, e chacotavam um professor, e falavam que as assembleias dos professores pareciam feira livre, que eles não tinham organização nenhuma. E aí isso, como eles trazem isso como um momento que fazia com que eles conseguissem elaborar aquele desgaste e transformar aquilo em potência. Então, aquilo que era, nossa, a gente está muito complicado, não vai ter como fazer, de repente, depois dessa conversa, virava, não, eles nem estão sabendo do que eles estão falando. Espera aí, olha a organização deles, olha a nossa organização. Então, tem esses micromomentos, não micros que eram bastante, mas tem esses momentos, essas frestas diante de tanta tensão, que são extremamente importantes para gerar essa potência, que eu estou chamando aqui, né, de potência. Eu vou dar um exemplo de eu vou contando uns causos assim no meio, porque um dos garotos, contei na banca, um dos garotos falou que o momento mais difícil para ele foi quando a polícia chegou lá e pediu que ele queria falar com o líder. A polícia queria o nome do líder, mas não tem liderança, essa dificuldade sempre da imprensa e da polícia, né, entender que não tem liderança. É difícil mesmo, no Estado entender que não tem liderança é pedir demais. Então, o que acontece? Eles chegam para esse garoto e falam, você é o líder? Ele, não, mas eu posso passar o meu nome, que eu sou da comissão de comunicação. Aí ele fala, nossa, aquele dia eu fiquei 2 horas tenso, sem conseguir pensar em nada, eu fiquei num canto, quieto, as pessoas vinham falar comigo, eu não conseguia falar, porque eu estava com muito medo, e foi muito difícil para mim. Eu não cheguei a chorar, mas foi muito difícil para mim. O que significava aquilo, o que meus pais iam pensar, enfim, toda uma complexidade. Mas aí, e aí, a hora que as pessoas vieram falar com ele depois de 2 horas, ele foi lá falar com as pessoas que estavam lá reunidas, aí a fala dele foi a seguinte, o que aconteceu, passei meus dados, e eu quero dizer o seguinte, se acontecer alguma coisa comigo e eu morrer, eu quero que o centro acadêmico tenha meu nome. Mas, se eu for preso, eu vou delatar todo mundo aqui. Eu vou falar que eu fui obrigado a estar aqui, que vocês fizeram lavagem cerebral em mim, e que eu não queria estar aqui, ainda bem que vocês me tiraram daqui. E aí, como uma coisa que era extremamente tensa, extremamente pesada, eles conseguem dar uma elaboração que depois se torna uma história que é divertido para eles contar e para a gente ouvir até, né? Tipo, transborda esse humor deles até aqui para a gente, né? Inclusive, semana passada eu o encontrei e falei disso, ele ficou todo feliz que eu contei essa história na faculdade, ficou todo contente. Então, é isso que eu trago. No entanto, esses espaços, eles não são coincidentes com... E aí o que eu percebi lá, esses momentos de aumento de potência, havia momentos que eles não eram coincidentes necessariamente com praxis política. O que eu estou dizendo? Havia algumas pessoas que participavam desses momentos, então havia uma atividade, a gente fazia lá, vou falar de forma ampla, uma mística, alguma coisa assim que gerava determinada potência, só que as pessoas não podiam participar depois, efetivamente, de um ato, por exemplo, porque os pais não deixavam. Então, o que eu estou fazendo essa distinção? Porque, mesmo que a pessoa estivesse extremamente animada, extremamente potente, havia algo que impedia ele de, efetivamente, fazer uma ação de transformação ali naquele campo. 2? Tá. Então, vou ser bem sucinto. E aí, esse é o campo da potência de agir. Aí o campo do aprendizado e desenvolvimento, que é uma fala comum nas ocupações, a dizer que eles aprenderam mais durante a ocupação do que na escola normal, assim, né, no regular, durante a escola regular. E é muito interessante que as pessoas dizem que o que eles mais aprenderam, as pessoas que eu entrevistei, é se relacionar com o outro. Então, isso é muito interessante. Não é, eu aprendi o que é política, eu aprendi o que é comunismo, eu aprendi o que é capitalismo. A grande aprendizado que eles tragam é eu aprendi a me relacionar com o outro. E eu não aprendi a me relacionar com o outro com uma aula de um professor. Eu aprendi no concreto, na vivência. Então, como esse espaço de possibilidades, espaço relacional da ocupação, produz determinados aprendizados e desenvolvimentos que uma sala de aula é impossível. Assim, né? O professor... Não tem como, porque é um espaço relacional diferente. É outra lógica. E, por último, já que está acabando, a questão da praxis política. Como essa praxis política, pensando na praxis política como ato que age, ato que age sobre o homem como ser social. Então, não vou ficar muito aqui na conceituação, mas é que intencionalmente quer interferir nas relações econômicas, sociais e políticas. Como eles fizeram uma praxis política, que eu chamo em sentido
restrito, que é o que está relacionado diretamente ao Estado, conseguiram as reivindicações quanto ao financiamento, conseguiram construir um refeitório lá para eles, mas também uma praxis política, no que eu estou chamando aqui, pensando no Gramsci em sentido amplo, que é das relações lá nos microespaços sociais. Então, como a relação, por exemplo, entre os alunos e os professores se transformaram muito. Porque é uma fala comum entre eles falar, antes a gente achava que o professor, por ser professor, a gente não pode se falar e contra ele. E agora a gente percebe que não, que se ele não sabe, a gente tem que falar. E tinha coisa que a gente sabia mais do que eles, não tem o que fazer. Então, essas práticas políticas, inclusive, a ocupação mudou os rumos da eleição para diretor na instituição, que a eleição lá é paritária também, que é outra coisa muito diferente das escolas de ensino médio. E aí, só para encerrar, prometo, o que eu tenho pensado é como criar algo que eu estou chamando de campo de potência, que é como fazer uma dinâmica relacional, situacional, como uma ocupação, que potencialize, gere bons encontros, aumente a probabilidade, porque lembrando de vivência, então não tem como a gente criar uma situação que nós vamos ter controle sobre como o sujeito vai sentir aquilo. Então, mas que aumente a probabilidade de bons encontros, que seja mais provável que gere bons encontros, que seja mais provável que gere aprendizados e desenvolvimentos significativos, que produzam subjetividades democráticas e democratizantes, e que gere possibilidades de transformação social também, através da praxis política. Uma praxis política que seja transformadora da sociedade. E aí pensar que aí eu tento fazer essa intersecção com como agir psicossocialmente, através da possibilitar campos de potência. Acabou, né? Valeu, obrigado. Bom, gente, bom dia. Primeiramente, né, eu quero agradecer o convite. Fora Temer, com certeza. E dizer que eu fiquei honrada. Estou muito feliz de estar aqui. Já vou pedindo desculpas também por eventuais crises de tosse aí no meio. Eu melhorei bastante. Estou saindo de uma bronquite, mas, né, já soube que a tosse vai me acompanhar por algumas semanas. Descobri que ficar por último foi uma cilada. Bom, né? Primeiro que eu não sei como é que eu vou dar conta de falar tudo aqui em 20 minutos, porque acho que o conteúdo que eu tinha eu já não conseguiria falar, e aí todo mundo vai falando, aí eu vou estabelecendo um monte de diálogo com todas as falas que eu ouço. Mas vamos lá, né? Vou tentar aqui. Bom, primeiro acho que eu quero fazer aí um apelo, né? Dizer o quanto que é importante a psicologia social se debruçar aí no estudo, né, da multidão, né? Eu considero que a gente tem um compromisso histórico com esse tema, né? Porque ele foi um dos primeiros objetos de estudo da psicologia social, né? E que, com o passar do tempo, ele foi sendo substituído por outras categorias que davam conta de compreender os fenômenos relacionados aos seus respectivos períodos históricos, né? Então, a gente tem aí no século XIX, né, movimentos de multidão que abalaram o mundo, como as revoluções francesa, industrial, a Comuna de Paris, né, enfim, motivo pelo qual a multidão ela passou a ser objeto de uma investigação sistemática em diversas áreas do saber, né, porque o seu caráter turbilionário, explosivo, ameaçava o aparente equilíbrio social da época, evidenciando as contradições inerentes ao arranjo do capital naquele momento, né? E aí, diante disso, a psicologia tomou partido, né? E seus estudos tinham como objetivo político contribuir para a manutenção do modo hegemônico de sociedade que vinha se constituindo naquela época. As produções teóricas, né, daquele período enfatizavam um caráter massificador, irracional, perturbador da ordem social, que atribuíam à multidão, né, e teve aí como, né, entre os principais expoentes tem o Le Bon, né, no final do século XIX, que foi um dos precursores aí no estudo da multidão. E mais tarde, né, lá no início do século XX, a gente tem o Freud, que ele reafirma as ideias de Le Bon,
né, quando ele lança lá a Psicologia das Massas, Análise do Ego. E, enfim, né, acho que o importante é ressaltar que a compreensão, né, que os autores, né, da época fazem eram individualizantes e patologizantes, né, cunhado dentro de uma perspectiva epistemológica que é marcada pela dicotomia entre indivíduo e sociedade. Então, apesar das contribuições, né, do Freud, né, nesse período, ele mesmo já passa a estudar pequenos grupos, né? Então, a multidão, ela já vai sendo, o estudo da multidão na psicologia, ela vai sendo abandonada, né, por conta do contexto histórico daquele período, que a gente tem aí como pano de fundo o período pós-guerras, né, e aí os estudos passam a se direcionar para as relações grupais, de liderança, opinião pública, né, que tinha como objetivo ajustar o comportamento das pessoas ao novo contexto social. Essa concepção ela marcou, né, as reflexões da psicologia sobre o tema e embasou gerações de pesquisas, né, e essa concepção ela ainda é utilizada. A última vez que eu pesquisei, acho que no meio do ano passado, né, foi quando eu estava perto da minha defesa, eu fui lá dar mais uma olhadinha, né, os artigos que se relacionavam às manifestações de junho de 2013 em psicologia, né, só tinham 4 trabalhos publicados e assim, né, trabalhos que não todos, mas a maioria ainda afirmavam a multidão massa, né, lá do Freud. Alguns que tentavam fazer, né, tem um artigo específico, eu não trouxe aqui o nome dos autores, mas que ele tenta relacionar a massa e traz a ideia de multidão do Negri e do Hardy, ele ainda faz de maneira dicotômica, né? Então, os aspectos mais relacionados à reivindicação, à participação política, né, ele enxerga aquilo como uma potência e chama de multidão, né, a multidão lá defendida pelo Negri e pelo Hardy, só que daí os aspectos que ele considera, né, as ações, como eu posso dizer, mais violentas, né, que tinham ali, ele acaba chamando de ações de massa. Então, ele defende que tinha massa e multidão na rua, né, ele dicotomiza. Tinha uma autora que defendia, né, que é impossível, né, estudar as multidões pelas categorias dos movimentos sociais, né, e reafirmava as ideias do Le Bon. E isso, gente, em 2014. Né? Então, só para a gente ver como que essa ideia, né, dessa negatividade da multidão ela ainda é presente nos estudos de psicologia. Né? E essa concepção, né, é o que sustenta até hoje o uso da força policial, né, para controlar as manifestações coletivas. Né? Essa concepção, imagino que todo mundo esteja familiarizado, né, mas só para enfatizar, esses autores defendem que na multidão o indivíduo ele perde a racionalidade, ele age só por emoção, né, ele tem um rebaixamento aí, né, intelectual, social, né, ele age instintivamente, né, acaba tratando aí razão e emoção de maneira bem dicotômica. Na segunda metade do século XX, surge uma nova configuração de ação coletiva, que é a participação via movimentos sociais. Né, e as teorias até então existentes não davam conta de explicar, nem intervir, muito menos prever comportamentos. Né? Existia uma ausência de interlocução entre psicologia e sociologia. Né? Diversos autores fazem essa crítica na época, né? E aí surge a defesa por um conhecimento transdisciplinar. As décadas de 70 e 80, né, nós temos um marco aí nas contribuições da psicologia social. Né? Os movimentos sociais eles ganham destaque enquanto objeto de estudo e categorias como participação social, participação política, né, elas vão aí substituindo os estudos sobre ação coletiva. Né? Aqui eu destaco, né, a contribuição da Bader, né, nesse período, que ela propõe um olhar para a dialética na análise dos movimentos sociais,
né, ela utilizou a categoria de participação social com o objetivo de superar as cisões entre singular e coletivo, razão e emoção, inclusão e exclusão, destacando a dimensão subjetiva e dos afetos como fundantes do comportamento político. O Vygotsky, ele não se ateve ao estudo específico das multidões, mas, no desenvolvimento de sua teoria, ele oferece subsídios para rebater a concepção dominante né, dentro da psicologia e pensar na multidão como importante instrumento de transformação social. Né, o Le Bon, né, como ele tinha como pano de fundo o surgimento de uma nova etapa do sistema capitalista, né, firmemente ancorada no pensamento liberal para formular a sua teoria sobre multidão, o Vygotsky ele tem os pressupostos da Revolução Russa, o surgimento da sociedade socialista, né, como contexto. Então, ao longo da obra dele, a gente encontra 3 proposições que nos garante a concepção de multidão diferente daquela sustentada e defendida por Le Bon e Freud. Né? Ele aponta que a multidão age de acordo com sua própria vontade e não por seguir cegamente um líder. Né? Ele fez uma resenha de um livro, né, 10 Dias que Abalaram o Mundo, do norte-americano John Reed, e o Vygotsky considera o relato mais exato da Revolução de Outubro, né, e ele enfatiza o caráter positivo e heróico da multidão. Né, na resenha, ele faz várias citações do Reed e evidencia como cada soldado tinha uma consciência revolucionária e a revolução era a vontade da multidão, né, cabendo aos líderes apenas orientar. Há de afirmar que não existe nenhuma instância psíquica independente da criada a partir da relação entre as pessoas. Né? Então, na obra Psicologia da Arte, ele afirma que o psiquismo estudado pela psicologia social é precisamente a psicologia de um indivíduo particular. Aquilo que ele tem na cabeça, não existe nenhum outro psiquismo. Né? Rebatendo a ideia lá do Le Bon, da formação de uma alma coletiva, né? Algo que era... sei lá, era quase que algo transcendental. Exatamente. Né? E a de que não há separação entre o pensar, o sentir e o agir. Né? Porque, enquanto Le Bon e Freud defendiam que o indivíduo na multidão ele tinha a emoção, né, elevada, né, super elevada, em contrapartida ao rebaixamento... Já? Né? Enfim, né? Não existe essa separação entre o pensar, o sentir e o agir, né? Como ele afirma na obra, né? A História do Pensamento e da Linguagem. Deixa eu pular aqui umas partezinhas. Agora eu vou para a minha pesquisa. Eu estudei as manifestações de junho de 2013. No início, seria só as manifestações de junho de 2013, mas... ela não terminava nunca, né? Os desdobramentos dela acho que estão aí até hoje. E aí eu considerei como desdobramento as manifestações contra e a favor do impeachment. Né? Isso porque alguns dos movimentos que chamaram os movimentos a favor a favor do impeachment, ele surgiu lá em junho de 2013. Acho que lá começou essa grande dicotomia aí. E aí eu entrevistei 6 sujeitos, né, 3 que representassem cada grupo ideológico. E aí eu tinha, o objetivo era conhecer a base afetivo-volitiva da participação de pessoas com diferentes afiliações ideológicas que compuseram o movimento de 2013, bem como os movimentos que surgiram nos anos seguintes e que podem ser apontados como seus desdobramentos, visando analisar as motivações e a ideia de coletivo e de política que se configuram. E aí, a partir das entrevistas, eu percebi que os motivos declarados, né, pelos sujeitos, apesar de diversos, eles carregavam semelhanças. Todos acreditavam que estavam lutando por um país melhor, né, quer a galera contra ou a favor do impeachment, ou, né, só as que participaram lá em junho de 2013. E aí a gente percebe, né, que as relações políticas que esses sujeitos vivenciaram ao longo das suas vidas,
né, permite que se compreenda os motivos que os levaram às ruas nas diferentes manifestações, né, indicando o papel da memória afetiva e da vivência na explicação do singular. A família aparece como gênese tanto do interesse como do desinteresse por política. A maioria dos entrevistados afirmavam que política não era um tema discutido em casa, né, e quando ocorria em tom de crítica. Né? Então, ou só para falar que, né, enfim, né, historicamente, aí, os que eram a favor do impeachment, para falar que o PT nunca seria, né, que o PT não presta, que o PT nunca seria governo, né, que historicamente estava dado que o PT seria sempre oposição. Apenas, né, em 2 sujeitos, as conversas sobre política elas aparecem na família, né, de maneira mais efetiva. Né, o Gustavo, né, que ele é filho de petista, e o que o motivou a se interessar pelo tema, né, e o Vicente, que ele era filho de político, né, o pai dele foi candidato a vereador na cidade deles, e foi o que o motivou a se afastar, né, porque a partir da experiência que ele tinha com o pai, ele acreditava que as pessoas não se candidatavam por um projeto coletivo, mas sim por interesses próprios, mesquinhos, de enriquecimento. Esses sentidos eles vão se transformando, né, por influência de grupos de militância, de estudo, de amigos, né, ou por eventos particulares, né, porque a gente, dentre os sujeitos entrevistados, a gente tem pessoas que se aproximaram da política mais tarde, sei lá, ou porque foi para o Fórum Social Mundial, ou porque entrou num grupo da escola e acabou entrando para o Grêmio. E tem uma participante específica que ela resolveu, né, ela começou a se interessar por política depois da separação lá do casamento dela. E também da relação com as redes sociais, né? Então, as redes sociais ela aparece também como um importante mobilizador desses movimentos. Bom, a exceção, né, é o Vicente, que é esse que não acredita na política, mas que participou tanto em 2013 quanto em 2015, e ele declarava que ele ia para tirar uma selfie. Né? Em 2013, ele ainda foi para ver do que se tratava. Chegando lá, ele viu que não... Sabe? Ele achou que isso daqui não é nada, não vai chegar a lugar nenhum. Mas, em 2015, ele precisa voltar nas manifestações para tirar uma selfie, para postar nas redes sociais, para mostrar que participava daquela grande festa. Ele compara as manifestações com o Carnaval de Salvador, inclusive. As mudanças mais relatadas nas ideias, né, na consciência política pelos entrevistados, convergem. Né? Todos falam que sua relação com a participação coletiva se intensificou e a sua consciência política ficou mais crítica após a participação nos movimentos analisados. Né? Porque mesmo o Vicente, né, mesmo chegando lá e desacreditando da política, ele ainda traz elementos, né, na discussão do que ele tem como tópico, do que ele acredita que seria um movimento de fato. Então, ele tem uma consciência, né, de fato política, só que ele não acredita que é possível, né? Ele acha que é tudo muito utópico. Os afetos, né, eles aparecem, eles se destacam em 2 direções. Uma como motivo da participação, né, o afeto motivação, e outra como produto da participação, né, o efeito. Em relação ao afeto motivação, ele tem nuances variadas, que estão atreladas às relações familiares do passado e à concepção de futuro. Né? Então, o que ele espera, o que ele deseja para o futuro, seja para o país ou para o futuro pessoal. Né? Aparece indignação, vergonha, identificação, o sentimento de fundo é que eles lutam por um país ou por uma sociedade em que eles possam exercer o seu direito natural de expansão de vida, embora não tenham segurança de que isso possa ocorrer. O desejo de mudança é hegemônico, né, variando a sua direção. Vai desde mudanças no comportamento das pessoas, né, então existem pessoas que falam, que esperam que a partir das manifestações que as pessoas passam a se interessar mais por coisas coletivas,
né, até mudanças mais estruturais, né, de uma sociedade mais justa e mais igualitária, né, e que vai contra os interesses do capital. Quanto à afetação como efeito, todos são unânimes em afirmar que a participação gerou prazer e aumentou a potência de ação. A afetação é sempre positiva, sendo que uns destacam a positividade em termos de consciente e outros de prazer, né? Todos eles, com exceção do Vicente, seguiu, se vinculou, independente de ter uma participação militante antes de participar dos movimentos, ele passou a militar em algum espaço, mesmo que só em sala de aula, ou mesmo, né, tem um deles é professor, ele vai falando de como que a participação nas manifestações e a defesa dos ideais que ele acredita vão surgindo nas discussões, nas reflexões que ele faz em sala de aula. Só para, né, finalizar aqui, falar do sentimento de comum e o conflito de interesse. Na minha dissertação, eu estabeleço um diálogo, né, com as ideias do Negri e do Hardy sobre comum e multidão, né? Mas eu fico encantada com a leitura que eu faço deles, mas no final dos textos parece que sempre me falta alguma coisa. E aí eu fui lá, né? Fui voltar no Spinoza, tentar chegar a algum lugar, mas enfim, né? Então parte da ideia de comum do Spinoza, né? Que é o fundamento ontológico da multidão. Porém, cada sujeito defende uma ideia de comum diferente, né? E aqui onde fica clara não só a luta de classe, mas também nos leva a pensar se é possível comum spinozano em uma sociedade de classes. A pesquisa mostra que não. O que temos hoje é, no máximo, um comum de classe, né? Contudo, percebe-se que o comum spinozano aparece em alguns valores. O comum aqui é da ordem da compaixão, da solidariedade, da empatia com os outros, aparece na preocupação e no cuidado, né, com as outras pessoas. Me perdi nos meus papéis. Aqui, e na generosidade. Dentro dessa concepção, aparece também o comum liberal, se é que a gente pode chamar isso de comum, né, que é expressado por uma das sujeitas que eu entrevistei como consciência social, né, ainda que individualista e excludente. E aqui é também bastante nítido a contradição dos próprios sujeitos. Com relação às redes, né, eu falei que ela aparece como um importante mobilizador, mas ela aparece e como alternativa à grande mídia, mas ela também aparece como um espaço de disputa política, né? Então, as contradições, a disputa política, ela está permeando aí todos os espaços. Então, né, olhando para o resultado da pesquisa, aparentemente, né, os dois movimentos, né, aí mesmo que antagônicos, eles se assemelham, né? Porém, mesmo assim, ainda é possível reafirmar que a multidão é um instrumento potente de resistência e enfrentamento à onda conservadora, né, porque ela reafirma a multidão spinozana, né, ou a multitudo, né, mantendo aí o termo no latim para destacá-la como uma categoria a serviço da transformação social. Uma vez que reafirma o aumento da potência de ação. Porém, nem os movimentos de direita nem da esquerda configuram a multitudo, né, nesse momento. Ela é impossível numa sociedade de classe, mas devemos ter como ideia norteadora, né, quanto mais o movimento se aproximar dessa ideia, né, do comum spinozano, mais ela se configurará como instrumento de resistência, né? Essa ideia só é possível, né, se partirmos de um posicionamento ético-político acerca de qual transformação social a gente está falando, né? Quando a gente pensa aí no... Eu pensei que o Marlito ia estar aqui para ajudar a gente. Ele vem à tarde, né? Então, né, não dá tempo de explicar muito bem, mas o comum spinozano, ele tá num... é difícil falar em poucas palavras, eu tenho que concluir já aqui. Mas ele está relacionado a uma igualdade de direitos e de condições justas, né, para todos, né? E aí, quanto mais a gente se aproxima da ideia liberal, que ela da ideia que ela já tem a desigualdade, né, como princípio, né, mais contraditório fica. Então, a gente tem, né, cheguei a entrevistar pessoas que estavam lá nas manifestações
da direita, dizendo que está lutando por uma sociedade mais justa, e dizendo lá do trabalho que faz, da indignação que tem, por exemplo, né, porque é advogado e trabalha com direitos humanos e atende o pobre preto da favela, só que ele defende um sistema que gera, né, o pobre preto da favela numa situação inferior, né? Então, acho que para diferenciar essas duas multidões, a gente precisa ter como norte, né, esse posicionamento ético-político, né, e pensar em qual transformação social a gente vem falando. Bom, é isso. Podemos, a gente sai? Pessoal, a gente tem um problema, assim, um problema não, uma questão de ordem técnica para decidir em comum. As pessoas estavam esquematizadas, organizadas para falar de 9 a um certo... Você quer falar aqui para esse mesmo? Não precisa para não gravar. E aí, o professor Alex, por exemplo, vai precisar, ele tem um teto para sair. A gente tem duas propostas. Eu acho que, para contemplar os horários dos colegas que estão ali, o professor Alex, acho que a gente podia já partir para outra mesa e todo mundo anotar as perguntas e no retorno debater, mas aí eu não sei como é que fica o horário da Rosemary, se ela vai aproveitar com a gente da tarde. Né? Então, assim, a gente tem esse impasse. Mas eu acho que essa mesa, pelo menos, já encaminhou. Eu já vi uma grande questão que é comum. Um útil comum entre a gente. A questão da... Até pode... acho que a gente até vai juntar com a Vera, que a Vera já tinha me colocado. Pensa, quando vocês dois vão... Nós temos que pensar campos de potência. O que seria isso? Como fazer isso? E talvez ela estava falando que ia propor que a gente escolhesse o território da escola. Então, a gente já está quase que... O sofrimento comum, potência, e eu acho que essa vai ser uma grande questão para nós, né? Aprofundarmos. E ela estava dizendo, e queria sugerir que a gente pensasse essas questões na escola. Então, como a gente já está com alguns encaminhamentos, eu acho que você já deixou vários encaminhamentos para a gente. A gente é só retirar daqui, caso ela não possa vir. Então, a gente encaminha então para outra mesa para contemplar o horário das pessoas que se disponibilizaram. Sim. E anota as questões e à tarde a gente retoma com os encaminhamentos. Pode ser? Porque não se faz omelete sem quebrar alguns ovos. Ótimo. E o pessoal aqui que está nos aguardando, internacionais exatamente. e nacionais.